Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Empreendedor de Elite. O meu foco aqui é trazer estratégias e ferramentas para direcionar você e a sua empresa para o alcance de novos e melhores resultados. Se esse é seu primeiro contato aqui, muito prazer. Eu sou Priscila Guscuma, empresária, mentora, estrategista de negócios e especialista em comportamento humano e alavancagem presencial. Quero aproveitar e te fazer um pedido muito especial. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações para que você fique sempre ligadinho aí nas nossas novidades por aqui, combinado? E também, se você se identificar com esse conteúdo, faz favor, compartilha lá naquele seu grupo de empreendedores, porque esse conteúdo com certeza vai ajudar muitas pessoas. E no episódio de hoje, o tema vai ser feedback. Eu vou te ensinar a dar três modelos mais eficazes de feedbacks que você pode aplicar na sua empresa a partir de hoje. Então vamos falar de feedback, gente? Primeira coisa, existe uma grande diferença entre feedback e feedback. O feedback, gente, ele é um processo de comunicação entre o emissor, que é você, o empresário, o líder, e o receptor, que é o seu colaborador. O feedback, ele é uma construção de relacionamento, confiança e melhoria. Não existe, gente, não existe resultados e melhorias de resultados sem um bom feedback estruturado. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero te ensinar os três modelos mais eficazes de feedback para você aplicar aí na sua empresa com a sua equipe. Vamos sair daquele modo de sofrência, porque eu vejo tantos empreendedores, tantos líderes, vendo os colaboradores errando, fazendo as coisas que não é de uma maneira ideal para a empresa e eles não conseguem falar. Será que você se identifica com isso? Você olha a pessoa fazendo a coisa errada, a pessoa chega fora do horário, a pessoa tem comportamentos inadequados e você não consegue falar. Por quê? Porque muitas pessoas, por não saber fazer um feedback, elas atrelam o feedback a um conflito. Isso mesmo. O feedback, quando ele não tem uma estrutura, ele gera um conflito. E as pessoas, elas vivem fugindo dos conflitos. Elas não querem se indispor com outras pessoas. Elas não querem ser vistas como chatas. Elas não querem ser vistas como aquela pessoa que fica cobrando. Então elas preferem não falar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você deixa de dar um feedback que vai trazer melhorias para a empresa, você está prejudicando não só o colaborador, mas você está prejudicando a empresa, você está prejudicando você, porque você sofre com isso. Então vamos acabar com isso de uma vez por todas e vamos ao que interessa. Pega papel e caneta aí e vem comigo que esse vídeo tá top demais. Vamos lá, meus amores, com certeza você já ouviu falar no modelo sanduíche, né? Então presta atenção. O sanduíche é uma parte e depois eu vou te explicar os três modelos de feedback. O que é o sanduíche dentro de um feedback? Primeira regra, imagine o sanduíche, a gente tem uma camada do pão, a gente tem a carne e a gente tem a outra camada do pão, certo? Esse é o sanduíche. No sanduíche, né, na estrutura do sanduíche, eu sempre começo valorizando o que a pessoa tem de bacana, tem de bom. Então vamos supor que eu vou dar um feedback para o Joãozinho. Então eu pego um aspecto positivo, vamos supor que é a comunicação. E aí eu falo, Joãozinho, eu admiro muito a forma como você fala com os clientes, a forma como você atende os clientes. Isso é um grande diferencial hoje no seu trabalho. Aí a carninha ali. A carninha é o ponto que eu quero que o Joãozinho melhore, gente. Então eu falo, Joãozinho, como que você poderia usar essa sua comunicação nessa questão do planejamento com a equipe? Como? Vamos supor que o Joãozinho é super desorganizado em lidar com a equipe, em planejar as ações, em direcionar as tarefas. Como que você usa isso para a melhoria disso? E aí, a camada final, gente, é propor uma ação de mudança.
Como que você pode fazer, Joãozinho, diferente da próxima vez? Então eu tive um começo, um meio e um fim. Então essa é a minha estrutura do sanduíche. Vou colocar uma imagem aqui para você ter essa estrutura, certo? Sabendo disso, que quando eu vou dar um feedback de melhoria aqui no meio, jamais eu posso atacar a pessoa. Eu sempre vou corrigir e apontar o comportamento da pessoa. O comportamento ou a falta de habilidade, nunca a pessoa. Do tipo, olha, Joãozinho, você é muito bagunceiro. Olha, Joãozinho, você é muito teimoso. Entender que isso não gera mudança. É por isso que muitas vezes isso acaba se tornando um feedback, porque acaba vindo um ataque pessoal àquele colaborador. E essa não é a ideia. As pessoas, elas precisam desenvolver novas habilidades, mudar os seus comportamentos. E esse é o papel do empreendedor e do líder, direcionar, tá? Mostrar ali para ele o que ele precisa mudar. Então, sabendo dessa estrutura, a gente vai agora para os 3 modelos mais eficazes desse feedback. O primeiro, gente, feedback que nós precisamos construir a cultura de fornecer aos nossos colaboradores é o feedback de reconhecimento. Existem algumas pesquisas em Harvard que mostram muito sobre a importância do feedback. E eles fizeram um estudo, fizeram uma pesquisa que mostra o seguinte: para que o colaborador comece a ter confiança em você, naquilo que você está trazendo de feedback, pelo menos ele tem que ter recebido 5 feedbacks de reconhecimento, ou seja, 5 feedbacks positivos, para que depois você consiga vir com os outros 2 feedbacks e consiga proporcionar essa mudança. Veja bem, o feedback de reconhecimento é você estar com o seu radar da positividade aberto e olhar realmente o que o seu colaborador está fazendo de positivo. Então, aquele colaborador que é proativo, então é você chegar e dar um feedback. Olha, eu quero te dar um feedback em relação à sua proatividade quando você executou isso, quando você resolveu a situação daquele cliente, porque isso, gente, vai fortalecendo a pessoa a ter mais comportamentos positivos. Presta atenção. O feedback de reconhecimento mostra que você, como líder, como empresário, está olhando os bons comportamentos daquela pessoa. E aí ela vai querer fazer cada vez mais, porque todo ser humano gosta de ser enxergado, gosta de ser visto e valorizado. Então, primeira coisa que você tem que aprender é dar feedback de reconhecimento. Coisas que 90%, 95% dos líderes não fazem hoje. Eles só ficam apontando o que há de negativo e nunca aquilo que há de positivo. Feedback de reconhecimento é o primeiro ponto. Depois que eu aprendi a dar feedback de reconhecimento, que eu criei esse elo entre o meu receptor, lembra? O feedback é o receptor e o emissor, que sou eu. Então, se o meu receptor já está recebendo, já tem um canal, já tem um elo de comunicação ali, aí sim eu posso vir para os outros 2 feedbacks. O próximo feedback é o feedback de direcionamento. Marquem aí, segundo feedback mais eficaz de direcionamento. É quando eu pego o meu colaborador e eu vou, dentro de uma atividade que ele precisa desenvolver, eu vou direcionar a forma que ele vai executar. Então, fulano, eu percebi que quando você vai efetuar o atendimento ao cliente, você sempre começa do meio da loja para o fundo. Então, vamos testar você iniciar do começo da loja para o fundo, onde você vai passar pelo corredor A e B, porque assim você consegue apresentar as soluções X, Y para esse cliente. O que você acha? E aí eu sempre vou ouvir também o meu colaborador, o que você acha? Para entender o modelo de mundo que ele tem, para entender ali qual que é a percepção que ele tem, entender, gente, o seguinte, que as pessoas não vão ter a mesma visão que você, elas têm visões diferentes. E aí, eu vou direcionar ele para uma ação, para um comportamento diferente. E eu vou avaliar, gente, eu vou avaliar. E aí vem o nosso terceiro feedback, que é o feedback de avaliação. O que é o feedback de avaliação? É quando eu deixo claro qual é a minha expectativa
sobre aquele colaborador e qual é a realidade que ele está entregando. Então vamos supor que eu fiz os feedbacks de reconhecimento, que eu fiz os feedbacks de direcionamento, que eu direcionei a pessoa da forma que tem que fazer, que eu direcionei da forma que a empresa precisa que seja feito. Então eu já fui lá, fiz o meu papel como empresário, fiz meu papel como líder. Depois eu vou para o feedback de avaliação. O feedback de avaliação, você pode construir aí avaliações semanais na sua empresa, avaliações quinzenais, avaliações mensais, trimestrais, depende muito do teu modelo de negócio, mas ele se faz fundamental. O feedback de avaliação pode ser para uma atividade específica que você implantou, direcionou esse colaborador, ou ele pode ser já uma regra aí de avaliação de desempenho do seu colaborador de acordo com o cargo que ele executa na empresa. Então essa avaliação de desempenho, ela é fundamental, onde você deixa claro o que ele está entregando e o que você espera que ele entregue. Então eu vou dar um exemplo muito prático aqui de um cliente que nós implementamos a cultura de avaliação de desempenho. Antes de ter isso, era tudo muito solto. Então assim, o gerente ia e cobrava da equipe, a equipe fazia, mas não conseguia ancorar aquele fazer. Então ele sempre tinha que falar a mesma coisa. Sabe? Gente, aí o gestor ficava assim, poxa, mas todo dia eu tenho que falar a mesma coisa? Porque não estava ancorado, não estava claro para a equipe. Se isso é o seu caso aí na empresa, que você sempre tem que falar a mesma coisa, significa que não está claro e definido para a tua equipe o que você espera deles. Então qual foi o trabalho que eu fiz de mentoria com esse cliente? Ele tem uma rede de lojas. A primeira coisa que nós fizemos foi organizar todos os descritivos de cargos dentro da loja, começando pelo supervisor da rede, gerente, depois viemos para os vendedores, para os operadores de loja, operadores de caixa, administrativo de loja. Então organizamos todo o descritivo de cargo. O que é isso? É o que nós esperamos de cada colaborador. Dividimos em pilares e esses pilares, né, de áreas que eles atuavam ali, nós criamos uma avaliação de desempenho de 1 a 10. Como funcionou isso? O colaborador, aí a gente implantou uma avaliação 360, onde o próprio colaborador se avaliava naqueles pilares. Então, por exemplo, do vendedor, da minha excelência do atendimento ao cliente, ele dava a nota dele. Do meu satisfação com o meu ticket médio entregue, ele dava a nota dele. Com a minha pontualidade, para minha proatividade. Então a gente colocava as partes técnicas e as partes comportamentais dessa avaliação. Depois o gerente autoavaliava ele e o RH consolidava tudo isso e junto com o gerente ia ali para um direcionamento e melhoria nos pilares que se entendia que precisava melhorar. Então vamos supor, o feedback de avaliação, ele dá muita clareza para o gestor e para o colaborador de onde precisa ser melhorado. Então, se você tem um mega vendedor, poxa, é um cara que vende bem, que tem bons ticket médios, que ele agrega produtos adicionais para o cliente, a parte técnica ele é excelente. Só que a parte comportamental é um cara que chega atrasado, é um cara que cria um pouco de tumulto na equipe, é um cara que às vezes vem um pouco desleixado trabalhar. Ele precisa melhorar. Então não adianta você pegar, juntar todo mundo e fazer um feedback coletivo dizendo assim, olha pessoal, vocês precisam melhorar o ticket médio de vocês. Olha pessoal, vocês precisam agregar mais produtos. Porque aquele cara que já faz, ele fala assim, putz, tem nada a ver o que tá falando. Ele não ancora, ele começa a perder a confiança em você. E a mesma coisa de você chegar no feedback coletivo e falar assim, pessoal, vocês precisam se cuidar mais para vir trabalhar, precisam passar maquiagem, precisam fazer isso. É aquele que se cuida e fala assim, poxa, tá louca? Então, são coisas que precisam ser construídas. Existem modelos de feedbacks coletivos, que são coisas mais genéricas e pontuais, só que aqui eu quero focar nesse feedback individual, que é o que gera resultado. É você trabalhar cada pessoa da sua equipe dentro do que ela precisa ser trabalhada. Priscila, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Porque talvez não seja a sua prioridade. Mas a partir do momento que você entende que as pessoas são o maior recurso que você tem aí dentro da tua empresa, você vai entender que a mudança você já só depende de você. As pessoas já estão aí. Esses recursos já estão aí. Eles precisam ser lapidados e direcionados
para o que você quer. Simples assim. Então, é muito importante essa construção do feedback. Quando você começa a dar feedback, vai te tirar um pouquinho da zona de conforto, porque é desconfortável dar feedback. Poxa, como que eu vou falar isso? Né? Muitos empresários falam para mim, Priscila, mas como que eu vou falar isso para o meu colaborador? Horas falando, sendo sincero, sendo honesto, gente. O feedback, ele é para trazer uma transparência, ele é para trazer uma conexão entre as pessoas. É o seu colaborador confiar em você e falar assim, poxa, quando ele fala que eu tenho que melhorar, é que realmente eu tenho que melhorar. É porque esse cara quer o melhor de mim. E ele vai se comprometer com a melhoria dele. Mas enquanto você não falar, não adianta cobrar. Não adianta ficar cobrando, ficar reclamando, porque o empresário é assim, a maioria, né? Ele não dá o feedback, ele não faz o papel dele, aí ele vive reclamando daquele colaborador, ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Tá, mas às vezes o colaborador nem sabe, gente, que tem que melhorar. Então vai lá e faz seu papel. Então eu espero que realmente tenha feito sentido pra você esse vídeo de hoje, que você comece a construir esses feedbacks. Aqui eu coloquei assim, gente, bem rapidinho pra vocês. É claro que é um tema muito profundo, feedback, então quem sabe aí um dia, dentro dos meus programas de mentoria, eu possa fazer uma aula de feedback, dando exemplo de como dar esse feedback ao vivo ali, pegando os exemplos reais, e aí com certeza você vai conseguir ancorar melhor. Mas aqui já foi um primeiro passo pra você, ó, expandir sua mente, seu mindset aí da importância do feedback. Reconhecimento, direcionamento e avaliação. As pessoas precisam receber esse retorno do que elas estão fazendo. E se você quer acompanhar um pouco mais sobre isso, me siga lá nas redes sociais, está aparecendo aqui em algum lugar nesse vídeo. Lá todos os dias eu tô colocando nos stories, tô colocando sempre dicas muito relevantes para vocês. E se esse vídeo fez sentido para você, faz o favor, deixe seu comentário aqui, qual foi a chave que virou, por que foi importante aqui você assistir esse vídeo. É muito importante pra gente aqui, pra mim, pro meu time, porque isso é o feedback, né? Isso é o feedback que a gente recebe de vocês, para que a gente continue construindo cada vez mais conteúdos que realmente façam a diferença no seu dia a dia. Essa é a minha missão, é proporcionar, é transbordar esse conhecimento para você, e que você possa aplicar no teu negócio, que isso possa gerar resultados para todas as pessoas que estão envolvidas dentro do teu negócio. Combinado? Então já pega esse link aí, compartilha no seu grupo de empresários, no seu grupo aí de gestores da empresa, e com certeza vai ajudar outras pessoas, assim como contribuiu com você, tá? Ó, beijo no coração e até o próximo vídeo.